Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém. Para quem está em casa também, uma boa noite, né? Que Deus possa estar abençoando cada um dos seus lares, né? E vamos estar dando início neste culto desta noite. E eu gostaria de pedir à irmã Eliane que estivesse orando neste momento, entregando a Deus culto, abençoando a cada um que está aqui e nos seus lares também. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na sua presença. Te agradecemos também, ó Deus, pelo dia maravilhoso ao qual o Senhor nos concedeu. Que o Senhor possa, ó Deus, estar tocando em nossos corações. Que tudo que nós viemos a fazer aqui nesta noite seja para a honra e glória do seu nome, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque nesses momentos tão difíceis, ó Deus, nesse que nós estamos passando, com essa doença, com essa pandemia, nós sentimos, ó Deus, o seu agir, o seu conforto e o seu cuidado para conosco, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, ó Deus. E que o Senhor também, ó Deus, possa estar nos dando sabedoria, para que nós possamos estar agindo segundo a tua vontade. E que diante, ó Deus, dessas dificuldades que nós estamos passando, nós possamos ser exemplos para aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, ó Deus. Nós te louvamos por tudo, te agradecemos pela sua presença em nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, pelos nossos familiares. Nós te entregamos cada família que neste momento, ó Deus, está passando por doença, por enlutados, ó Deus. O Senhor possa estar abençoando de uma maneira muito especial. Nós te louvamos, nós te agradecemos e entregamos os nossos corações a Ti, te pedindo, ó Deus, que o Senhor continue a nos dar sabedoria e está nos dando, ó Deus, conforto, ó Deus, diante de tudo aquilo que nós passamos. E o privilégio, ó Deus, que nós temos de estar retornando à Tua casa de oração e tudo aquilo, ó Deus, que nós viemos a fazer, seja para engrandecer o nome do nosso Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe as nossas faltas e continue a cuidar de nós, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Vou estar agora convidando o grupo Exaltai para que possa estar louvando ao Senhor nesse momento. Boa noite, meu querido irmão, boa noite, meu irmão que está em casa, você que está aí no seu lar agora também, participando conosco do culto, que o Senhor também esteja falando ao seu coração nesse momento. Ó Deus, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui na Tua casa para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para exaltar, ó Deus, a beleza da santidade do Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse domingo maravilhoso na Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da sua igreja. Receba os nossos louvores, ó Pai, nesta noite. Ó Deus, cada irmão que está agora no seu lar, fazendo da sua casa agora um lugar de adoração, um lugar de culto, um lugar onde o Senhor também vai falar poderosamente ao coração. Que cada irmão também agora, Deus, cada amigo que está assistindo, ó Deus amado, cultuando ao Senhor nesse momento, possa receber, ó Pai, a unção que vem do trono do Senhor, receber, ó Deus amado, a presença do Espírito Santo de Deus nesse momento. Ó Deus, continue falando aos nossos corações, ó Pai, nesta noite. Que a presença do Senhor, ó Deus, esteja neste lugar. A Tua palavra diz, ó Deus, e assim nós presenciamos também a presença do Espírito Santo do Senhor, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, presentes aqui, ó Deus, que a presença do Senhor está. Ó Deus, e nesse momento, ó Pai, os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que ainda vão chegar, ó Deus, os irmãos que estão aqui possam sentir, ó Deus, a presença do Espírito Santo do Senhor.
Que esse momento, ó Deus, seja um momento, ó Pai, onde o Senhor vai falar aos nossos corações. O Senhor aonde vai ser exaltado nesse momento, ó Pai. Oh Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus soberano, grandioso és Tu, ó Deus. Oh Pai maravilhoso. Se você, querido, puder ficar de pé, ou se você quiser ficar sentado, que você nesse momento esteja adorando ao Senhor comigo. Nós vamos louvar com uma canção. Você que está em casa também, se você conhece esse louvor, essa canção, louve conosco, adore ao Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste viverá. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Você pode dizer, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível,
inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Quero ouvir, igreja. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus, meu Rei. poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Muita gente exalta o nome de tantas pessoas. Muitas pessoas exaltam, glorificam o nome de tanto ser humano, de tanto político, de tantas pessoas. O único nome que tem que ser exaltado, o único nome poderoso nessa terra é o nome de Jesus. Capaz de nos livrar de todo mal, capaz de nos tirar da prisão espiritual. Esse nome é poderoso, esse sim é o nome que tem que ser glorificado, que tem que ser honrado, que tem que ser exaltado na face da terra. Oh Jesus, quão lindo o teu nome é, Senhor. O teu nome que nos liberta, o teu nome que nos restaura, Senhor. Oh Jesus, Senhor, deixaste o céu, Deus, para nos buscar. O Senhor deixou, Deus, o céu para resgatar, ó Deus, a tua igreja. Deus maravilhoso. Vamos continuar louvando, querido. Você que está aí na sua casa também, louve conosco. Exalte o nome do Senhor. Louvar ao Senhor com as palmas. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Jesus,
deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. e o seu sangue derramou. Que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. eu me rendo Ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, Príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, exaltar, ó Deus, a tua presença, Pai. O Senhor deixou, ó Deus, a tua glória por amor a nós. E o que estamos, ó Pai, e como, ó Deus, e como estamos, ó Deus, realizando, ó Pai, a tua obra, e como estamos te louvando, Senhor. Coloca amor em nosso coração, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome. Coloca amor pela tua obra, Senhor, porque o Senhor deixou a tua glória, Deus. Foi por amor a nós. O quanto, Deus, falta amor em nosso coração para realizarmos a tua obra, Senhor. Tão grande amor o Senhor derramou na cruz por nós, ó Deus. E quantos falta, Deus, de amor em nossa vida, em nosso coração, para realizarmos a tua obra, Senhor. Derrama amor na tua igreja, Senhor. Derrama amor no coração daqueles que estão agora, Deus, cultuando o Senhor em casa. Derrama amor, Senhor, porque o Senhor, Deus, deixou a tua glória, Deus. Veio a esta terra, Senhor, sofreu, ó Deus, por nós. Foi crucificado, ó Deus, na cruz por cada um de nós. E muitas das vezes, ó Pai, não estamos realizando a tua obra com amor, ó Deus. Ó Deus, que a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre nós. Oh Deus maravilhoso. Oh soberano Deus, eterno Pai. Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Amém, glória a Deus. Passa a palavra ao irmão Jorginho para continuar na direção do culto. Bom, vamos estar abrindo a nossa Bíblia agora. Está no livro de Isaías, capítulo 53.
do versículo 4 ao versículo 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Isaías 53, versículo 4 ao 6. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Vou estar passando mais uma vez por irmão Roniel, para que esteja louvando a Deus com um hino do cantor cristão. E você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, e quiser depositar, esse é o momento. Meus irmãos, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar com o hino de número 398. Você que está em casa também, e você puder pegar o seu cantor cristão, vamos louvar ao Senhor com essa canção, com esse hino. Você que trouxe seu dízimo, né, possa depositar aqui no gasofilaço. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado do meu Salvador foi pago teu modo acabar. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos cantar só essas primeira, segunda e terceira estrofe só. Amém? Glória a Deus. Passa a palavra para o irmão Jorginho.
Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por cada um que está aqui, ó Deus, por este culto, ó Deus, por nos permitir, ó Pai, estarmos aqui, ó Deus, cultuando, louvando, glorificando o Teu santo nome, Senhor. Quero te entregar, Senhor, tudo que aqui for feito, Pai. Quero entregar os dízimos, as ofertas que foram aqui entregues, Senhor. Cada um aqui entrega, ó Deus, eu quero te entregar em Tuas mãos, que o Senhor possa estar abençoando, Pai. Quero consagrar a Ti, ó Deus, os dízimos, as ofertas. Cada pessoa que dizimou, cada pessoa que colocou aqui sua oferta, ó Deus, o Senhor possa estar abençoando a vida deles, Senhor. Aqueles também que não puderam, ó Deus, o Senhor também possa estar abençoando para que eles possam estar também podendo, Senhor, estar entregando diante do Teu altar, ó Deus, demonstrando assim a sua fidelidade, o Teu amor diante de Ti, ó Deus. Quero entregar também, Senhor, a vida do pastor, ó Deus, que nesse momento vai estar, Senhor, levando uma palavra, Pai, que o Senhor possa estar abençoando ele, Senhor, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, que ele venha falar aos nossos corações, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar para nós, ó Deus. Abençoe a vida dele, abençoe esta igreja, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Está passando a palavra, pastor? Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus. É muito bom estarmos na casa do Senhor. É muito bom estarmos nesse lugar. Você que está em casa e que nos assiste, né? Nós estamos aqui para adorar, para cultuar o nosso Deus, porque Ele é merecedor de todas as coisas, né? Hoje foi criado aí o Dia dos Avós, né? Eu não sei desde quando foi criado, eu sei que não é muito antigo não, né? Então a gente quer aproveitar para parabenizar todos os avós, todos aqueles que tiveram a alegria, né, de ter os seus netos, todos aqueles que ainda anseiam por isso, né? Um dia vai chegar a sua vez de ser parabenizado pelo dia da avó, pelo dia do avô, vai chegar a sua vez de ver seu netinho lá na sua casa, te dar os parabéns, seu netinho te ligar, né? Deve ser muito bom. Eu ouvi o pastor falando essa semana retrasada, pastor Luiz Roberto Silvado. Ele falou que se soubesse antes como era bom ser avô, ele tinha pulado a parte de ser pai. Ele pulava logo para avô, né? Só que não é possível, né? Ser avô sem ser pai. Mas graças a Deus pelos avós, né? Eu tive a oportunidade de conhecer apenas meus avós por parte de mãe, mas já faleceram também, né? Mas tem gente que tem possibilidade de conhecer os avós por parte de pai, por parte de mãe. E também tem aqueles que não conhecem, né? A minha esposa Michele, ela não conheceu nenhum dos avós, né? Mas a gente tem boas referências de pessoas que amam os seus netos, que fazem tudo pelos seus netos. Às vezes a gente pensa assim, pô, mas é uma data comercial, né? Foi criada essa data. Dia do avô é todo dia, né? Como dia dos pais, como dia das mães, é todo dia, mas essa é uma data para lembrarmos dos avós, e graças a Deus por eles, né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias, meu irmão. Quero que Deus fale ao seu coração nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, que Deus fale ao seu coração lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, facinho de achar, ó, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 12, uma palavra muito importante para nós, uma palavra de Deus para as nossas vidas. Gênesis, capítulo 12, é tão fácil de achar que ia ficar até difícil, de tão lá no comecinho da Bíblia que é, né? Eu desejo que Deus fale ao seu coração, como falou ao coração de Abrão, né? Nesse tempo, Abraão ainda se chamava Abrão. Posteriormente, Deus muda
o nome dele. E Deus tem um chamado para Abraão aqui nesse texto. Deus fala com Abraão aquilo que ele quer que Abraão fale. E o meu desejo é que Deus fale com você nessa noite. Você que está aqui conosco, você que está em casa, você que vai assistir o culto posteriormente, não vai ter a oportunidade de cultuar conosco, né? Porque nesse momento nós estamos juntos cultuando a Deus. Mas meu desejo é que Deus fale com você, né? Eu sempre creio que eu venho na igreja, que eu estou na casa de Deus, que eu estou cultuando a Deus. Eu sempre creio que Deus tem algo para falar comigo. Eu não vim aqui por acaso, eu não vim aqui à toa. Deus não me trouxe aqui para passear, Deus não me trouxe aqui para apenas um compromisso, para apenas bater o ponto de estar aqui. Eu sempre creio que Deus me traz nesse lugar para falar o meu coração. E eu desejo que isso seja da mesma forma no seu coração, você que está conosco aqui nessa noite. Que Deus fale com você, que você tenha convicção, que você esteja com o seu coração aberto para ouvir o que Deus quer falar. É importante a gente se preparar para o momento do culto, é importante se preparar para o momento do louvor, para o momento da leitura da palavra, né? E para o momento da pregação, da mensagem que Deus tem para nós, porque Deus sempre fala, irmão. Deus sempre fala aquilo que deseja a nós. Nós, às vezes, não conseguimos ouvir porque nós estamos muito atribulados com muitas coisas que o mundo em que nós vivemos, ele coloca em nossas vidas. Nós estamos muito ocupados, às vezes a gente está aqui no culto, no momento de louvor, e a gente não consegue nem adorar, porque a gente está preocupado com aqueles que não vieram, estamos preocupados com aquilo que eu tenho que fazer amanhã, estamos preocupados com as dificuldades que eu já estou passando, e a gente perde a oportunidade de entrar na presença de Deus, de adorar o Senhor, né? De todo o nosso coração. Graças a Deus que a adoração ela é individual, né? Nós não precisamos de ninguém para adorar a Deus. Deus gosta que nós vivamos em comunhão, mas a nossa adoração ela é pessoal. Deus vê o coração de cada um, Deus vê a adoração de cada um. E o meu desejo é que quando você entre nesse lugar, você pelo menos tente se libertar de tudo que te prende, tudo aquilo que dificulta esse acesso seu ao Pai, né? Então eu queria que você só olhasse aí a leitura, porque a minha versão é um pouquinho diferente. Eu uso até uns textos aqui, Mateus, uso um texto de Mateus que eu nem estou usando na minha versão, porque eu acho que na revista atualizada é melhor. Mas a minha versão aqui é NVI. Nós vamos ler a palavra de Deus que diz o seguinte: Então Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, em algumas versões fala uma grande nação, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abrão. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Versículo 6. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Versículo 9. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe, apenas até aí. Eu quero que os irmãos leiam para mim, na versão de vocês, o versículo 1 e 2 do capítulo 12. Podem ler?
Amém? Queria que você meditasse comigo nessa noite, nesse texto. Eu dei um tema para esse texto que se chama Eu Tenho um Chamado, né? Abraão foi chamado por Deus, mas eu tenho um chamado. Quando eu estava pensando, eu dei esse tema para essa noite, eu lembrei de quando eu fui ordenado pastor, né? Meu irmão toca instrumentos também, toca violão, toca guitarra, toca bateria, toca vários instrumentos. E ele, na minha ordenação, ele cantou uma música do 4x1 que tem esse título. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, né? Então, cada um de nós tem chamado. Deus escolhe um homem que morava numa terra e ele fala para esse homem é Abrão, olha, você sai do meio dos seus parentes, você sai do lugar que você vive, você sai de perto daquele pessoal que você conhece, você sai dessa terra e eu vou te mostrar uma outra terra. E lá nessa outra terra, você será o pai de uma grande nação, né? Eu creio que Deus, assim como fez com Abraão, ele tem um chamado para cada um de nós. Cada um de nós que servimos a Deus, temos algo que Deus nos deu para fazer. Nós temos um chamado. Nós fomos chamados pelo Senhor para fazer algumas coisas. Nós fomos chamados pelo Senhor para servir em algumas áreas. Nós precisamos entender qual é o chamado que Deus tem para nós, né? Além do chamado comum para todos nós, que é o mais importante. O chamado comum que nós temos é aquele que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, né? Portanto, ide, e o que mais? Fazer discípulos, pregar o evangelho, batizando todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um chamado comum. Todo cristão tem. Esse é um mandamento de Jesus. Olha, vocês precisam ir, vocês precisam pregar o evangelho, vocês precisam anunciar a salvação, vocês precisam falar de Cristo, vocês precisam transformar vidas, vocês são aqueles que vão ser usados para alcançar aqueles que eu tenho colocado ao seu redor. Esse é o nosso chamado comum. Mas Deus tem mais alguns chamados para cada um de nós. Deus tem algo para cada um de nós. E analisando esse texto, a primeira coisa que me veio à cabeça, a primeira coisa que me chamou a atenção é que esse chamado ele é individual. Portanto, ide fazer discípulos para todo mundo. Mas os chamados, alguns deles, eles são individuais. Deus vai falar somente com você. Deus vai falar somente com aquele que ele está chamando. Deus fala, ó, então o Senhor disse a quem? A Abraão. Era um chamado para Abraão, ser pai de uma grande nação, deixar sua parentela, ir para uma outra cidade, começar uma nova vida. Foi um chamado individual, por mais que Abraão tenha levado Ló, sua esposa e seus servos, mas o chamado era de Abraão. Então Deus tem alguns chamados individuais para cada um de vocês, meus irmãos. Deus quer que você faça algo muito importante enquanto estiver passando nessa terra. Deus quer que você faça algo muito importante pelo reino. Eu sei que nós temos todas as nossas outras atividades. Eu sei que nós estamos envolvidos com a família, nós estamos envolvidos com os estudos, nós estamos envolvidos com o trabalho, nós estamos envolvidos com a sociedade, mas cada um de nós tem um chamado individual e nós, como servos de Deus, precisamos entender o que Ele tem para nós, porque isso vai trazer felicidade ao nosso coração. Quando a gente entende o chamado de Deus, esse chamado vai mudar a nossa história. Esse chamado vai mudar a nossa vida. Esse chamado vai trazer uma alegria para nós quando nós conseguirmos entender, quando nós conseguirmos cumprir ele, que nós nem vamos entender tamanha alegria que vai se apossar do nosso coração. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde nessa noite é que Deus tem um chamado
individual para cada um de nós. Muitas coisas nós vamos fazer juntos, como reino, como povo de Deus, como aqueles que querem ver o evangelho avançar, expandir. Mas algumas coisas elas são só para mim. Algumas coisas elas são só para cada um de vocês. Amém? Segunda coisa, para nossas vidas, nós que queremos participar da obra de Deus, nós que temos um chamado. Segunda coisa que o texto traz para nós e que nós precisamos entender é que o chamado de Deus, ele vem acompanhado de algo que devemos abdicar, abrir mão, né? O que às vezes faz com que o chamado se torne difícil. O que às vezes faz com que o chamado se torne complicado. Porque nem sempre nós estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas. Quando Deus chama Abraão, quando Deus chama ele para ir para uma outra cidade, Deus fala para ele, ó, você precisa abrir mão da sua parentela. Você precisa abrir mão da região que você vive. Você precisa abrir mão da vida que você está levando. Você precisa abdicar de algumas coisas para que Deus haja em seu favor e haja através de você. Então, o chamado, às vezes, não sempre, mas quase sempre, vai pedir que a gente abdique de algumas coisas. Vai pedir que a gente abra mão de algumas coisas. Talvez não seja tão duro quanto foi o de Abraão. Nós talvez não precisamos abrir mão da nossa família, da nossa parentela, do lugar que a gente mora, da vida que a gente mora. Mas quando nós temos o chamado de Deus, algumas coisas precisarão ser mudadas em nossas vidas. O chamado de Deus normalmente vem acompanhado de algumas coisas que nós precisamos abdicar. Chamado individual. No chamado precisamos abrir mão de algumas coisas. Então, quando Deus te chamar, quando Deus falar com você, preste atenção naquilo que você vai precisar abrir mão. Preste atenção naquilo que vai estar te atrapalhando de cumprir o chamado. Preste atenção naquilo que está dificultando para que você viva de acordo com o que Deus quer que você venha viver. Terceira coisa, o chamado requer uma dose de fé. Já diz lá em Hebreus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. O chamado de Deus para nós requer uma dose de fé, meus irmãos. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Deus vai fazer aquilo que Ele está falando. Que aquilo que Deus tem para nós vai nos trazer a possibilidade de vivermos uma vida melhor. Abraão era um homem super bem visto na sociedade que ele vivia. Era um homem com muitos bens, com muitos recursos, e uma família grande. Mas ele teve fé suficiente para cumprir aquilo que Deus havia deixado para ele. Nós precisamos exercitar a fé. Nós precisamos colocar a fé em prática. Não é fácil, principalmente no momento desse que nós estamos passando, né, que nós estamos desanimados. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos saber que Deus está no controle de tudo. Nós precisamos saber que aquilo que Deus quer é aquilo que precisa ser cumprido em nossas vidas. É aquilo que vai ser melhor para nós. É um tempo complicado, é um tempo difícil, é um tempo de muita ansiedade, de muito desânimo. Mas é um tempo em que Deus vai agir verdadeiramente na vida daqueles que estão dispostos a cumprir o chamado que Ele tem. Quarta coisa que eu quero deixar para os irmãos. Nós não podemos ter uma visão errada daquilo que o chamado vai nos trazer.
Quando a gente vê Deus falar a Abraão, ó, sai daqui e vai para um outro lugar. Sai do meio da sua parentela. Quando eu falo para os irmãos que a gente precisa abdicar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas. Quando eu falo para os irmãos que a gente precisa exercitar a fé, a gente corre um sério risco de pensar que esse chamado é um sacrifício. Mas o chamado que Deus tem para nós não é um sacrifício, irmão. O chamado que Ele tem para nós é um privilégio. Nós precisamos encarar aquilo que Deus tem para nós como um privilégio. Nós somos privilegiados. Nós temos o privilégio de servir ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus que pode tudo. Nós temos o privilégio de sermos escolhidos por Ele para fazer algumas coisas dentre uma humanidade de bilhões de pessoas. Existem bilhões de pessoas nesse planeta, mas Deus vai entregar algumas coisas somente para você. Isso jamais pode ser encarado como um sacrifício, mas precisa ser encarado como um privilégio. Nós somos privilegiados quando Deus nos chama para fazer alguma coisa. Nós somos privilegiados quando Deus coloca algumas coisas em nossas mãos. Nós somos privilegiados quando Deus nos dá a oportunidade de usar aquilo que temos para abençoar outros através do reino. Versículo 2 diz o seguinte: farei de você um grande povo e eu abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por você todos os povos da terra serão abençoados. O chamado também traz promessas. O chamado também traz bênçãos. O chamado vem acompanhado de bênçãos e promessas da parte de Deus. Olha o que Deus fala para Abraão: farei de ti uma grande nação. Tornarei seu nome famoso, conhecido. Promessas de Deus para Abraão. Promessas cumpridas. Quando Deus fala que vai fazer, Ele faz. Por que promessas cumpridas, irmão? Porque Abraão virou realmente pai de uma grande nação. Porque Abraão realmente teve o seu nome conhecido. Tanto é que nós estamos aqui hoje, mais de 6.000 anos depois, mais de não sei quantos mil anos, falando de Abraão. Quando Deus falou para ele, ó, farei seu nome famoso, farei seu nome conhecido. Deus já sabia que hoje, nessa terra onde nós vivemos, todo mundo falaria da vida de Abraão. Todo mundo conheceria Abraão. Todo mundo saberia que o nome de Abraão é um nome famoso. É um pai da grande nação. É um ícone. Então, o chamado de Deus, meus irmãos, ele vem acompanhado. Ele vem acompanhado de promessas. Ele vem acompanhado de bênçãos. Olha o que Deus fala mais nesses 2 versículos que nós lemos. O abençoarei e você será uma bênção. Deus fala para Abraão, ó, eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção. Ou seja, você vai multiplicar aquilo que eu te dei. Multiplicar, irmãos, nós precisamos multiplicar. Quando Deus nos abençoa é para nós sermos bênção na vida de outros. Quando Deus nos abençoa é para fazermos diferença na vida de outros. No final desse versículo 3, ele diz o seguinte: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de cada um de vocês que estão aqui nessa noite, todos os povos da terra podem ser abençoados se vocês entenderem os chamados de Deus para suas vidas. Se vocês entenderem o que Deus tem para vocês de melhor.
Mas o chamado também traz proteção, irmãos. Olha o que Deus fala aqui, ainda já no versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Abraão. Ou seja, Deus protege todo aquele que Ele chama. Deus protege todo aquele que aceita o chamado. E alguns de nós, às vezes, somos chamados e não aceitamos. Eu abençoarei todo aqueles que te abençoarem. Eu amaldiçoarei todo aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, Deus irá nos proteger enquanto nós estivermos exercitando o chamado que Ele tem para nós. Versículo 7, primeira parte do versículo diz o seguinte: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Só essa parte aí. Uma outra coisa que eu quero deixar para os irmãos: no chamado à presença de Deus. Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão e depois Deus aparece. Deus está presente. Não existe chamado de Deus sem a sua presença, sem a sua direção. Chamado sem presença de Deus não é chamado. Pode ser um achismo, pode ser uma sugestão, ou apenas uma intenção, ou apenas uma vontade, mas chamado sem presença de Deus não é chamado. Chamado sem Deus estar junto não é chamado. Chamado sem Deus pôr a mão não é chamado. Pode ser qualquer outra coisa, mas jamais vai ser chamado de Deus. Até porque, meus irmãos, eu entendo que os chamados de Deus para nós são chamados que nós sozinhos não conseguimos cumprir. Quando Deus nos chama, Ele quer que nós façamos coisas que estão além das nossas possibilidades, além do que nós podemos fazer, além do que a nossa capacidade humana consegue fazer. Por isso é necessário que Deus esteja presente. Nossos esforços, eles são muito limitados. Eles não conseguem atingir o chamado sozinho. O chamado de quem tem Deus, irmãos, é um chamado diferente. O chamado de quem tem Deus é um chamado que você sente. É um chamado que você vive. É um chamado que te consome. Nós precisamos estar prontos para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Após o chamado, ou Deus está presente, ou o chamado vai ser apenas um vapor. Algo que vai aparecer um pouquinho e logo depois vai sumir. O chamado sem Deus, ele vai ser reduzido à nossa natureza humana, à nossa pobre e pequena natureza humana. Mas o chamado com Deus, ele vai além das nossas possibilidades. Ele vai além do que podemos fazer. Ele vai além da nossa capacidade, de forma que nem nós, nem os outros que estarão vendo poderão entender. Então Deus precisa estar presente. Ou Ele está no chamado, ou tudo o que fizermos vai ficar muito aquém do que poderia ser realizado. Verso 7 ainda, parte B. Diz o seguinte: Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. E verso 8 também, a parte final. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O nosso chamado precisa nos levar a construir um altar de adoração
ao nosso Deus, precisa levar o nosso relacionamento com Ele a outro patamar. Precisa nos mudar, precisa nos moldar, precisa nos transformar, precisa nos mover em direção a Ele, de forma que a nossa vida seja um altar em que só haja lugar para Ele. O chamado de Deus tem que nos levar a um outro nível, a um outro patamar. Tem que nos levar mais próximo a Ele. Tem que mudar algumas coisas em nós. Tem que fazer algo diferente na minha vida. Minha vida precisa ser um altar. Minha família precisa ser um altar de adoração a Deus. Minha casa precisa ser um altar de adoração a Deus. Meus bens precisam ser um altar de adoração a Deus. O chamado leva tudo a ser um altar de adoração. Tudo o que temos, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, precisa caminhar para a direção de ser um altar de adoração. Abraão entende o seu chamado, Abraão atende o chamado de Deus, e logo assim que Deus aparece a ele, ele constrói um altar de adoração, porque Deus merece a nossa adoração, Deus merece a nossa melhor adoração. Deus merece o que temos de melhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos bens. Precisamos colocar tudo aos pés dele. Às vezes nós temos muita dificuldade de consagrar aquilo que Deus nos deu. Às vezes nós temos muita dificuldade de colocar os nossos bens de uma forma que eles sejam um altar de adoração a Deus. De abrir a nossa casa de forma que ela seja um altar de adoração a Deus. Nós precisamos fazer da nossa casa, do nosso lar, um lugar de altar de adoração. A nossa vida precisa ser um altar de adoração a Deus. Tudo isso será um altar de adoração quando eu aceitar o meu chamado. Quando eu estiver disposto a viver tudo aquilo que Ele tem para mim. Eu quero, irmão. Eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim, todo chamado que Ele tem para mim. Quero de verdade. Talvez alguns deles possam até não serem agradáveis a mim, mas eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Meu desejo é que você, como servo de Deus, busque entender o que Ele tem para você. Meu desejo é que a sua vida seja altar de adoração. Meu desejo é que Deus esteja com você em todo o tempo. Porque, irmãos, os planos deles são melhores do que os nossos. Às vezes eu tenho tudo planejado na minha cabeça. Às vezes eu tenho todos os planos que eu quero para a minha vida já escritos aqui no meu coração, gravados na minha mente, e a gente nem permite que Deus mude nada. Quanto mais viver aquilo que Ele quer para nós. Mas eu desejo que você queira viver o que Deus tem de melhor para a sua vida. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes um futuro, plano de dar-lhes esperança. Nós precisamos querer. Sabe por que nós precisamos querer? Porque Deus não vai nos forçar a nada. Se nós quisermos viver a nossa vida de acordo com a nossa natureza humana,
de acordo com as nossas vontades, de acordo com os nossos desejos. Nós vamos viver assim, porque Deus vai permitir que vivamos. Deus não nos obriga. Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus deixa a gente querer ou não, mesmo que nós já saibamos que os planos dele são melhores do que os nossos. Se a gente não quiser, ele vai respeitar a nossa vontade, porque Deus não arromba coração, não arromba corpos, não arromba mente. Deus deixa você fazer o que você quer, Deus deixa eu fazer o que eu quero, mas ele nos mostra na palavra que o que ele tem para nós é muito melhor. E eu desejo viver o que Deus tem para mim. E eu desejo que o coração dessa igreja como um todo queira viver o que Deus tem para ela. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Chamar aqui o irmão Ronieri, queria pedir para você que se colocasse de pé e que nesse momento você aproveitasse para entregar tudo o que você tem ao Senhor, para entregar todos os seus planos ao Senhor, crendo que Ele tem planos melhores, para que você entenda o chamado que Ele tem para você, o chamado que Ele tem para a sua vida, e tenha certeza que isso vai te fazer muito mais feliz, porque haverá a presença de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. Vamos adorar o Senhor. Essa palavra abençoada que Deus falou no nosso coração, quando Deus tem um chamado para nós, pegando um gancho dessa palavra que o Espírito Santo de Deus falou através do pastor, os olhos de Deus, Ele estão atentos sobre nós, sobre mim, sobre você. Quando Deus nos chama, Ele não nos deixa sozinhos. Os olhos dEle estão sobre nós. Deus de aliança, Deus de promessa. Ele é um Deus que tem promessas para nós. E quando Ele nos chama, a mão dEle, os olhos dEle não nos deixam só. Estão sempre atentos a tudo que nós vamos fazer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de Aliança de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém? Meu desejo é que Deus cumpra no seu coração tudo aquilo que Ele tem para você. Meu desejo é que Ele fale com você, que Ele haja na sua vida, que você entenda aquilo que Ele tem para você, que Ele mude a sua história para melhor, assim como mude a minha também. Eu preciso ouvir melhor a voz de Deus. Eu preciso entender melhor a voz de Deus. Estamos passando por momentos difíceis. Momentos em que, se nós perdermos a visão do chamado de Deus, nós ficamos muito tristes. Mas eu creio que esse momento está trazendo algumas coisas muito boas para mim, particularmente, para a minha vida. Eu tenho me dedicado muito a algumas coisas de Deus. Eu tenho lido como eu nunca li. Eu tenho orado como eu nunca orei. Eu tenho buscado como eu nunca busquei. Eu tenho tentado ouvir o que eu nunca ouvi de Deus. Mas mesmo assim eu ainda acho que eu estou fazendo pouco. Eu preciso melhorar. Por isso eu creio que esse tempo vai fazer muita diferença na minha vida, de forma positiva. Deus vai me mostrar algumas coisas que eu estou tentando ver desde quando eu me converti e ainda não consegui. Mas esse tempo de pandemia tem clareado algumas coisas no meu coração, algumas coisas na minha mente. Eu desejo que aconteça o mesmo com cada um dos irmãos. Eu incentivo os irmãos a buscarem a Deus diariamente, lerem a Bíblia diariamente, orarem diariamente, estarem alimentados espiritualmente através daquilo que Deus vai falar com você em cada dia. Assim como você toma o seu café todo dia, almoça todo dia, que o alimento espiritual também faça parte da sua vida. Você que está aqui, você que está em casa nos assistindo. Porque só assim nós iremos mudar a história da nossa família, daqueles que precisam ser salvos. Só assim nós vamos mudar a história dos nossos vizinhos. Nós vamos mudar a história dessa cidade. Eu penso coisas que eu não posso nem falar aqui, porque os irmãos vão achar que eu sou meio louco. Mas eu penso, eu oro a Deus para que aconteça. E eu creio que podem acontecer no momento de Deus, no momento certo. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pela vida de Abraão, Deus. E depois teve seu nome mudado para Abraão. Um homem que estava sensível a ouvir o chamado que tu tinhas para ele. Nos faça como novos Abraãos, Deus. Faça a sua igreja, uma igreja de Abraãos, igreja que está próxima, está pronta a ouvir o teu chamado, a cumprir aquilo que tu queres, a abdicar aquilo que precisa abdicar, a levantar um altar para ti em tudo que temos. Nós queremos te ouvir. Haja com teu Espírito Santo em nós. Perdoe o seu povo pelo pecado, perdoe o seu povo pela negligência. Perdoa-nos, Deus, que muitas vezes o conforto, as facilidades
Tudo que o mundo nos oferece, Deus, nos fazem abdicar daquilo que Tu queres para nós. Que nós possamos, Deus, estar com os nossos corações no Teu reino. Que nós possamos estar com as nossas vidas inclinadas para ouvir o que Tu queres fazer. Muda histórias, Deus, nessa noite. Muda vidas nessa noite. Nós temos tantas pessoas que ainda não Te conhecem. Amigos nossos que convivem conosco. Familiares nossos que precisam de salvação, Deus. Nós precisamos cumprir o chamado que é comum a todos nós, que é fazer discípulos. Nós precisamos ser usados, Deus, para mudar a história dessa cidade. Nós precisamos da Tua presença, Deus, na vida da igreja, na vida de cada servo, Deus, para que as coisas sejam mudadas, Deus. Muda cada um de nós individualmente, para que possamos depois mudar aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Fale conosco essa semana. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. E o povo de Deus diz: amém. Deus te abençoe, te dê uma excelente semana. Na quarta-feira nós estaremos aqui de novo para orar. Se você quer orar para Deus mudar histórias, vem orar conosco. Quarta-feira estaremos aqui às 19h30. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Em orações silenciosas, estamos encerrando o culto dessa noite. Você que esteve conosco, nos visitando, foi um prazer. Sua presença muito nos alegrou. Infelizmente, estamos num tempo que não podemos abraçar, que não podemos compartilhar mais próximos, mas que Deus faça isso por nós em seu coração. Amém? Deus abençoe a todos. Acontece que quando o homem chora, tem alguém que vê as tuas lágrimas.